Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal sobre o ensino do inglês. Temos conteúdos do nível básico ao avançado. Gravo vídeos semanalmente e falamos sobre gramática e vocabulário. We have 6 different playlists for you to choose from. Temos 6 playlists diferentes. Playlists que contêm palavras em português nos highlights, né, no título, terão explicações em português. Por exemplo, gramática básica, ou básico, ou então vocab básico, né, que é vocabulário nível básico. Inglês para negócios. Todos terão explicações em português. E vídeos que começam com as palavras Intermediate Advanced, Advanced Idioms Vocab e Advanced Business English. São 3 playlists inteiramente em inglês, que são direcionadas a aqueles que compreendem inglês falado em inglês. So, we have content ranging from basic to advanced. Então, resumindo, conteúdo do nível básico ao avançado. Before we begin, subscribe to the channel, share the content with your friends, compartilhe com os amigos. Eu gravo vídeos quase todo dia, com menos frequência do que antes, mas eu continuo gravando bastante vídeo e tem muito conteúdo para você poder assistir, né? Temos um curso completo de gramática já gravado, então vai na playlist de básico para você conferir muitos vídeos, e o Intermediate Advanced, que é a gramática intermediária e avançado, também já tem muitos vídeos gravados. Recentemente eu comecei a gravar a série de inglês para negócios nível avançado, que é o Advanced Business English, e temos séries de vocabulário, né, para aprimorar o nosso vocabulário. Alright? So, let's get into today's topic. Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha. Isso aqui, gente, é eu tentando fazer a caneta funcionar, tá? Não repare. Nós vamos falar sobre a palavra aid, tá? Aid, que significa ajudar, né? Auxílio, ajuda, basicamente é isso. Aid, it's when you help someone to do something. Então, aid é quando você ajuda alguém, né, fazer alguma coisa. Lembra que a gente já estudou essas relações das palavras someone e something. Someone é a mesma coisa que somebody, né? Ih, a caneta já tá falhando. Meu Deus do céu, peraí. Somebody, né? Someone e somebody é a mesma coisa e significa alguém. E something é alguma coisa, tá? Nós já gravamos vídeos falando de something, anything, somebody, anybody, nobody, nothing. Então, é só você procurar, abrindo a página principal do meu canal, você clica na lupinha do conteúdo do canal, digita a palavra-chave que você quer estudar e você vai achar lá. Então, aid significa ajudar, né, basicamente. Então, nós vamos ver alguns exemplos de frases envolvendo a palavra aid. First of all, they were accused of aiding his escape. Aqui nós temos a voz passiva, né? They were accused. Eles foram acusados, né? A voz passiva é o verbo to be, né? Mas o verbo principal no past participle. O verbo principal no particípio passado. Accuse é o verbo acusar e accused é o passado e o particípio passado desses verbos. O were é o passado do verbo to be, né? They were. Eles foram, eles estavam, né? Eles foram acusados de, né? Quando você usa o verbo accused, você precisa usar a preposição of, né? Accused of, acusado de alguma coisa. They were accused of aiding. Aqui nós temos a palavra aid. Por que aiding, aid, está com ing? Por quê?
após preposições, caso tenhamos verbos, esses verbos são acrescidos de ing. Então, they were accused of aiding his escape. Eles foram acusados de ajudar ou, ajudar a sua fuga. Então, escape é fuga. Então, eles foram acusados de ajudar a sua fuga, A fuga dele, His escape, que é dele ou dela. Dele, no caso é his, dela seria her. Então, his escape. Eles foram acusados de ajudar na fuga dele. The second example. The new test should aid in the early detection of the disease. O novo teste, the new test, should aid. Should é o verbo modal que significa deveria, Então, o novo teste deveria ajudar ou auxiliar in the early detection, ajudar em quê, Aid in something, ajudar em alguma coisa. Então, aid in the early detection, ajudar na detecção precoce ou cedo, Que early é cedo. Early is the opposite of late. Early é o oposto da palavra late, Então, in the early detection significa na detecção precoce ou cedo, Ou mais cedo. Of the disease, da doença. Disease é doença. Então, o novo teste deveria ajudar ou auxiliar na detecção precoce da doença. Esse é o significado da frase. The new test should aid in the early detection of the disease. The next example. O próximo. This feature is designed to aid inexperienced users. Feature é característica, funcionalidade, Então, this feature, esta funcionalidade, is designed, ou seja, foi desenhada, foi feita, foi formada, to aid inexperienced users, para ajudar, auxiliar, o verbo aid, inexperienced. Você tem o verbo experience, que é, você tem a palavra experience, que pode ser verbo ou pode ser substantivo. To experience something, experimentar alguma coisa, Experience pode ser também um noun, um substantivo que significa experiência, Então, observem aqui que eu tenho um prefixo in e um sufixo de, Quando eu falo assim, experienced, experienciado, ou seja, uma pessoa com experiência, experienced person, ele é uma pessoa experiente. Então, eu acrescentei o de aqui, porque experience termina com e, eu acrescento o ed, que no caso, gente, as canetas estão todas falhando, o que é isso? Depois eu tenho que trocar. O ed, ele forma o passado dos verbos regulares, lembra? E ele também ajuda a formar adjetivos. Então, quando você vê, nesse caso, quando eu falo assim, experienced user, é um usuário experiente. Então, experience, no caso, não é um verbo, é um adjetivo, mas ele é formado da mesma forma que um verbo é, Quando você tem o verbo to experience, ele termina com e, com uma vogal, e como ele é um verbo regular, é só acrescendo o de. Acrescentando o de, você vai formar um verbo regular. Então, this feature is designed. Então, aqui temos também uma voz passiva, This feature is designed, ou seja, esta característica é desenhada to aid inexperienced users, para ajudar usuários sem experiência ou não
experientes, né? Porque in é um prefixo que significa não. Então, inexperienced. Eu estou usando o prefixo in antes do adjetivo experienced, ok? Alright, the next one. Aided by heat and strong winds, the fire quickly spread. Então, aided significa ajudado ou auxiliado, né? Aid é um verbo regular cujo passado e particípio passado se dão acrescentando ed. É um verbo regular. Então, ajudado ou auxiliado pelo calor e ventos fortes, né? By é uma preposição, pode ser por ou pelo ou pela. Então, ajudado pelo calor, heat é calor, and e winds, wind é vento. Winds, ventos. Ventos fortes, strong winds. The fire, o fogo, quickly spread. Rapidamente, aqui nós temos um advérbio, né? Temos primeiro o adjetivo quick, né? Que é rápido. Quickly, rapidamente. Né? Ele se torna um advérbio acrescentando o sufixo ly. Então, ajudado ou auxiliado pelo calor e ventos fortes, o fogo rapidamente espalhou. Né? Spread é o verbo espalhar, spread. E ele é o verbo irregular, né? O particípio passado desse verbo, ele é o mesmo verbo, né? Eu vou verificar aqui, mas eu tenho quase certeza que o verbo spread é um verbo que não tem... Deixa eu me ver aqui. É isso mesmo, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, conjugação do verbo spread. A forma básica dele é to spread. O passado simples, spread, e o particípio passado, past participle, spread. Então, tanto o passado quanto o particípio são iguais ao infinitivo. Então, ele não tem uma conjugação, por isso que ele é irregular, né? E nesse caso aqui, você pode notar que esse spread aqui é passado, né? O fogo rapidamente se espalhou, né? Então, ajudado pelo calor e ventos fortes, o fogo rapidamente se espalhou. Quickly spread. Aided by heat and strong winds, the fire quickly spread. The next example, próximo exemplo. An extra $10 million in foreign aid has been promised. An extra $10 million, ou seja, um montante extra de 10 milhões de dólares, ou seja, um extra 10 milhões de dólares, né? Então, esse extra aqui, ele funciona como adjetivo desse montante aqui em dinheiro, né? A quantia de 10 milhões, é porque você não fala the amount of 10 million, aqui não tá falando, mas eu poderia dizer an extra amount of 10 million dollars, ou então an extra 10 million bucks, 10 million dollars. Então, uma quantia extra de 10 milhões. Aqui é importante observar que o artigo indefinido an, eu uso an porque extra é uma palavra que tem um som consonantal, né? O primeiro som é vocálico, perdão. Eu pensei no A e N. Som vocálico, eu uso N. Som consonantal, eu uso A, né? An extra $10 million in foreign aid. Então, um montante extra de 10 milhões em ajuda externa, né? Ajuda do exterior. Eu confesso que eu tenho algumas dificuldades para pronunciar algumas palavras. Deixa eu ver aqui, ó. Eu sei qual é a pronúncia, mas às vezes eu tenho limitações para falar certo. Vou pegar aqui, ó. Foreign, né? É igual a mesma coisa essa palavra aqui, ó.
word, né? Dependendo, falando rápido, acaba saindo errado, mas eu sei a pronúncia correta. Sai errado por conta de... Eu precisaria de um fonoaudiólogo, né? Para resolver esse problema. Mas aqui, ó. Foreign. An extra 10 million in foreign aid has been promised. Então, um montante adicional ou extra de 10 milhões de dólares em ajuda externa, ou seja, ajuda do exterior, foi prometida. Has been promised. Aqui nós temos a voz passiva do present perfect, a voz passiva usando o presente perfeito, que é o verbo to be, né? No present perfect, né? Que é o has been. Aqui eu uso has been porque foreign aid é o correspondente a it, né? Então, it has. Se fosse they, seria they have, né? It has been promised, ou seja, foi prometido. Promised é um verbo regular, né? Cujo passado e participio passado se dão acrescentando ed. The next one. This job would be impossible without the aid of a computer. This job, este emprego, né? This, pronome demonstrativo, this e that também é um pronome demonstrativo, né? This é este, esta ou isto, né? Então, this job would be, este emprego seria, né? O would é um verbo modal que leva os verbos principais por ia, né? Terminação ia, então would be seria. Este emprego, este trabalho seria impossível sem, without é sem, né? Não sem quantidade, é sem de nenhum. Sem a ajuda de um computador. This job would be impossible without the aid of a computer. Este trabalho, este emprego seria impossível sem a ajuda de um computador, né? E a última frase do exemplo nós temos one of the staff. O que é staff? Staff significa o corpo de funcionários, um dos empregados, um dos funcionários, né? Staff pode ser um grupo de pessoas, né, que trabalha... Eu já peguei a caneta errada de novo. Staff seria um grupo de pessoas, um corpo de funcionários. Pode ser assessoria, pode ser staff. Porque assim, a gente fala em português, por exemplo, quem estuda administração sabe, ou quem estudou, né? Você tem estruturas hierárquicas de linha e staff. Linhas são só lembrando, né? Para quem não sabe, é o momento administrador, né? Estruturas de linha são aquelas estruturas hierárquicas que tem gerente, tananã, aí você tem os níveis hierárquicos. O staff é uma estrutura que não está vinculada à hierarquia e é uma estrutura de assessoramento. Então, staff pode ser assessoramento ou pode ser um dos assessores, dos empregados do corpo de empregados. Então, um dos empregados viu que ele estava em dificuldade. One of the staff saw, né? Aqui nós temos o passado. Gente, cadê minha caneta, gente? Sumiu. Acho que ela caiu no chão, gente. One of the staff saw. Saw é passado do verbo see. Ó, see. Ai, gente, peraí. Eu vou resolver esse problema. Pegou outra caneta aqui. Como diz Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Peraí, só um minuto. Tô gravando ainda. Pronto, já peguei. Caneta nova. One of the staff. Caneta nova e não tá escrevendo. Ah, brincadeira, né? See é o verbo ver, né? E o passado dele é saw. Viu? Então, one of the staff saw. Um dos membros do staff viu que ele estava em dificuldade. Saw
He was in difficulty. Difficulty, terminando em Y, significa dificuldade. Difficult é difícil. É o adjetivo. Difficulty é o nome, é o substantivo, né? E was é o verbo to be no passado, né? Eu poderia aqui usar o pronome relativo that entre o saw e o he. Por exemplo, one of the staff saw that he was in difficulty. Um dos funcionários viu que ele estava em dificuldade. Mas no caso, ele pode ser omitido, né? O pronome relativo aqui. Então, eu não estou usando aqui, né? One of the staff saw he was in difficulty and came, e veio, to his aid, e veio em sua ajuda, e veio ajudá-lo, né? Came aqui é passado do verbo come. Gente, eu tô muito azarado com caneta hoje. Come, came, tá? Come, came, é um verbo irregular. Alright. And last but not least, e por último, nós temos esses dois termos aqui, eu queria só abordar rapidamente. Vocês já ouviram falar nessa palavra, ó, nesse conjunto aqui, ó. Hearing aid. Hear é o verbo ouvir, né? Hearing é audição. Olha só, transformei em um substantivo, acrescentando ing. É bem comum também, tá? Hearing aid é ajuda auditiva, ou seja, um aparelho de audição, né? Hearing aid é o aparelho auditivo. Aid agencies, agências de ajuda, né? Agências de ajuda humanitária, ONGs, né? Relacionado a ONGs, mas agências de ajuda, de auxílio. Aqui você pode observar que aid agencies, aid aqui no caso é um adjetivo, né? Ele é um substantivo, mas ele é adjetivado para caracterizar que tipo de agência é essa. É uma agência de ajuda. E aqui a mesma coisa, ajuda auditiva, auxílio auditivo, o hearing acaba se tornando um adjetivo aqui, né? É bem interessante essa relação entre as palavras, né? Entre as classes gramaticais. Ok, I hope you enjoyed today's video. Apesar da bagunça de rabiscos aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E até a próxima. See you next time.